Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembre-se das instruções e bom proveito, bons estudos. Hoje vamos aproveitar para recordar um pouquinho da estatística. Às vezes vocês já estão careca de saber, mas não importa, nunca é demais. Vamos ver relembrar alguns conceitos que vão ser importantes. O primeiro deles é muito tranquilo, mas fundamental que a gente conheça, né? Que é a média aritmética e ponderada. Lembrando a vocês que média é medida de posição, né? E sozinha ela não diz muita coisa, não. Tem que ter algumas medidas auxiliares. Então aqui eu tenho a média aritmética, a soma dos termos dividido pela quantidade deles. E aqui a média ponderada. Vocês vão encontrar também como pode aparecer assim também, ó, WIXI, que é de weight, dividido pelo somatório do W. Um outro conceito de posição também, né, que é a mediana, que é o termo central. Então, o primeiro passo é colocar tudo em ordem crescente. E você pega o termo que seja ali do centro. Quando ele tem dois, quando é ímpar, é o centro. Quando é par, aí você faz a média dos dois centrais. Então, é a mediana, que também é uma medida de posição. Agora, a mediana versus a média, né? Ambas são medidas de posição, de tendência central, mas a mediana ela consegue expurgar, como a gente pode dizer, né, um outlier. O que é um outlier? Por que chama outlier? Né? Porque é um mentiroso, é um ponto mentiroso. Quando você olha uma sequência dessa, 200, 250, 250, 300, 450, 460, aí apareceu um termo aqui, 2.300. Isso daqui é um outlier. Ele é um termo que não tem, está muito fora do restante, né? Ele está muito fora desse padrão desse aparente padrão de valores. Não quer dizer que eles sejam crescentes, viu? Eles podem ser variantes ali dentro, mas esse valor está muito discordante do restante. Então, ele é um outlier. Ele é um ponto fora da curva. Quando vocês se deparam com um outlier desse, você tem que imediatamente utilizar um termo que é causa especial e descobrir o que aconteceu. Então a ação da empresa estava variando lá, 250, 300, 250, 200, 300, 450, e de repente apareceu, ela deu um boom para 2.300. Alguma coisa aconteceu, então é uma causa especial. Será que isso não pode ser uma especulação que aconteceu? Algum especulador que injetou muito dinheiro ali? Então, ó, cuidado redobrado quando aparecer um outlier. E a mediana ela acaba não transparecendo esse valor, né? Diferente da média. A média vai incluir esse valor de 2.300 no cálculo, a mediana não vai, porque ela é uma medida de posição, mas de posição real, né? Você coloca os valores em ordem crescente e vai escolher aquela posição central dos valores. Agora falando de variabilidade, né? Então, primeiro, a gente viu a posição do ponto. Agora a gente vai ver a diferença dos outros pontos em relação a essa posição. Então, essa é a variabilidade. Uma medida de posição não é suficiente para descrever o conjunto de dados. Não é suficiente. E, então, por isso que é necessário utilizar uma medida de variabilidade. Já que a gente vai ver melhor, né? Então, se vocês olharem aí no
na amostra C, não tem variação. E isso, para a estatística, não serve de nada, né? Porque a estatística vai trabalhar com a variação dos dados. Então, se esse dado é contínuo desse jeito, não tem por que trabalhar nele. Ele vai ter uma média estável e não vai ter variação. Então, a gente tem que pensar nisso também. Mas a primeira delas é a amplitude, né? Pode ser encontrada com a letra H. Ou chamaram também de range, que é a mesma coisa, que é a diferença do menor para o maior valor. Então essa amplitude também é uma medida muito importante, viu? Principalmente quando a gente está falando de risco. As medidas de dispersão, que são aquela diferença, né? Aqui está a média, a diferença dos valores encontrados para esta média. Então, essa é a dispersão. Quantos os dados estão dispersos do meu valor central. Então, é isso que vai medir a dispersão. Vocês já devem ter ouvido falar, né, com certeza, dos termos 6 sigma. 6 sigma, a gente está falando de uma variação, de uma possibilidade de erro de 3,4 ppm, que é partes por milhão, ou seja, em 1 milhão de unidades você vai ter 3,4 defeitos. Ou tem já métodos mais avançados que chama de PPMO, que é 3,4 partes por milhão de oportunidades. Então não quer nem dizer que vai ocorrer esse erro, mas é que há oportunidade de ocorrer. Então já é um método mais avançado. Então a gente tem algumas medidas, né? A primeira delas é o teste para entender por que usa o termo quadrático nessa função aqui. Por que a gente usa o termo quadrático? Né? Muito simples. Porque se você fizer a conta da diferença, né? A média aqui deu 3, 4, 6. Então a média aqui vai dar 5. Então x barra, né? Que é a média, x barra 5. Aí eu vou fazer a diferença, né? A diferença do 5 para o 3, menos 2. A diferença do 3 para o 5. Do 4 para o 5, menos 1. Do 5 para o 5, 0. Do 6 para o 5, 1 positivo. Do 7 para o 5, 2 positivo. Quando eu faço essa conta, se eu somar esses valores, que é o que está fazendo aqui, ó, sempre vai dar 0. Porque se eu pego a diferença, aqui está a média, daqui para cá, essa soma das diferenças vai ser igual a 0. Que eu vou trazer todos para o valor central. Então, por isso que eu uso o termo quadrático, por isso que eu elevo ao quadrado. Aí eu vou ter a soma dos valores quadráticos. Então, isso vai me dar algum indicador, né? Então, nesse caso aqui, deu 10, mas ainda não é nenhuma medida, é só uma explicação. Aí, o primeiro termo que a gente vai falar é o desvio padrão, ou a variância, a raiz quadrada da variância, né? Que dá na mesma, que é o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Quando ele está, como ele é o S2 e a variância é S. Então, o S para tornar... Então, é a raiz quadrada da variância. Então, a soma destes termos, dessas diferenças ao quadrado, dividido pelo N. Quando a gente fala, quando tem o N, né, população. Apesar de estar usando o S, que seria de amostra, né, população. Quando que é amostra? O N-1, porque aí eu uso o grau de liberdade, que nada mais é do que você acreditar que há uma diferença, né, entre a população e a amostra. Você entender isso e demonstrar isso matematicamente. Então é N-1.
é o que vai dar o grau de liberdade, que vai dar essa diferença, que vai assumir essa diferença entre população e amostra. Apesar de estar S, novamente, deveria ser aqui o sigma. O S é o amostral, não tem problema. Aí o sigma, agora sim. E o S, utilizando o grau de liberdade. Se vocês conhecem HP12C, dá para fazer esses cálculos facilmente, viu, na HP12C. Vou mostrar para vocês uma outra hora. Então aqui um exemplo. Vocês podem olhar tranquilos depois. É só um recorde mesmo, só um remember. Então não vou me esforçar muito nisso, não. As expressões mais usadas. Mi para a população. Aí na população a gente usa maiúsculo. O sigma para a população. X barra para a amostra, aí o N minúsculo. E o S para a amostra com o termo de grau de liberdade menos 1. Aqui um pouquinho mais da variância, ela sendo um pouquinho destrinchada, nada demais, só para vocês lembrarem, né? Então, lembrando aqui, ó, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Por que é tão bom, né, usar o desvio padrão? Porque o desvio padrão ele é uma medida que dá para reconhecer. Se você pegar a variância, pode dar um valor de um conjunto de dados, e imagine que o conjunto de dados ele tem seja lá, por exemplo, 100, 200, 300, vai, só esses três, vai de conta. Aí você calcula a variância, dá, tô chutando, eu não vou calcular, não quero saber, mas dá 2 milhões. Você fala, pô, 2 milhões, isso não faz muito sentido, né? É muito difícil enxergar isso. Então, quando você tira a raiz quadrada, que daria lá, vamos colocar algum valor em torno de 120, 90, sei lá. Então, é um valor que dá para entender melhor. Não fiz conta nenhuma, viu, gente? Só para entender. Então, o desvio padrão ele tem essa característica de ser mais visualizável, né? De ser mais dentro da amostra do que a variância. A variância, às vezes, dá uns valores muito grandes. Muito fora da realidade da amostra. Porém, sim, vai demonstrar que quanto maior, mais espaçados estão os dados, né? Em relação à média. Por que é indispensável, né, gente? Quando alguém fala para mim que em média é tanto, eu acho bacana. Dependendo da característica do que for mencionado. Mas por que é tão importante usar as duas medidas, né? Imagina aqui, ó, Joaquim e Marcos trabalham na mesma empresa. A média do salário dos dois é 6 mil. Então os dois ganham muito bem? Não sei. A resposta aqui ó, é essa, não sei. Ponto final. Não sei, não tem como eu saber pela média. E quando muitos canais, né, emissoras de televisão, usam só a média para poder deturbar o que for real ou não. Isso se chama enviesar, né? Então eu trago um viés para o que eu quero mostrar. Então eu falo, ó, todo mundo está ganhando bem, a média salarial é 6 mil. Mas isso não quer dizer nada. Por isso, aí eu preciso de outras medidas, né? No caso, a medida de dispersão, ó. O salário do Joaquim é 11 mil, do Marcos é 1.000. A média dos dois, lógico que ó, somos dois dá 12 mil, a média dos dois é 6 mil, correto. Mas e o desvio padrão? Ó? Outra característica também do desvio padrão, né? Se ele for maior do que a média, ixi, pode ter certeza que há uma variação gigantesca. Ele não pode ser, ele tem que ser pequeno. Quanto maior, pior.
E quanto maior, no caso de investimento, maior o risco. Então, altíssimo risco. Porque está tendo uma variação muito grande. O investidor depende, é claro, de qual é o tipo do investidor, né? Mas se ele for um cara mais arrojado, aí ele pode até aceitar um desvio padrão altíssimo, um risco alto. Mas a maioria das carteiras que vocês podem pegar aí no futuro, vocês não vão encontrar investidores tão arrojados. Então tem que tomar cuidado. E já é uma medida de risco. Vamos ver outro caso aqui. Ó. Raimundo e Carlos trabalham na mesma empresa. A média do salário deles é 6 mil. E o desvio padrão, 141. 141. Então, olha a diferença. Como isso é muito menor do que isso. Então, quando o desvio padrão é muito menor do que a média, já é um indício, olha a palavra, é um indício de que esses dados são mais estáveis. Vamos falar de estabilidade. Então, a diferença dos dois é apenas R$200. Então, o desvio padrão é baixo em relação à média. Agora, eu preciso do indicador, né? Beleza, então a gente tem um indicador do CV, que é o coeficiente, ou índice de variação, que é o desvio padrão sobre a média. Então, nesse caso aqui, vamos ver quanto que vai dar. 141 dividido por 6 mil. Então, aí vai dar 0,0235, que é igual a 2,35%. Excelente. O que a gente usa, né? O que vocês devem lembrar? O que sempre usa como uma marca na estatística? 5%. Então, se estiver abaixo de 5%, que é o valor, né, de referência do p-valor, do p-value, ótimo. Está abaixo de 5%, quer dizer que os dados são estáveis. Então, quer dizer que o risco aqui, ó, é muito baixo. A variação dos fechamentos está muito baixa, está ótimo. Aí outros exemplos. Aí no caso aqui, a média 50 e desvio padrão 0, quer dizer que não há variação. Então todos os valores são 50. Legal. Aqui tem algumas tabelas para vocês treinarem. E aqui o valor depois para vocês verem, tá bom? Conferir. Facinho, só relembrando. Beleza, agora a distribuição normal ela vai ser muito importante para nós por causa do value at risk. Ela sempre o value at risk. Por causa do VAR, né? Então, valor em risco. Por isso que a gente vai ter que lembrar essa curva normal aí e a gente vai usar o score padronizado Z, que é esta tabela aqui embaixo da curva normal. O que a gente tem na curva normal? A gente tem a média aqui no centro e a gente tem mais desvio padrão, menos desvio padrão. Então a gente tem a variação dos dois lados da média. Por que ela chama curva normal? Primeiro, porque ela retrata a normalidade da natureza. Então a gente está falando da natureza. O que é natural encaixa na curva normal. Dados de bolsa de valores, eles podem não encaixar na curva normal. Então pode atender outras distribuições, vai ter muita variável que pode influenciar nisso. Mas se for preciso, a gente pode fazer transformação. Então transforma, por exemplo, transformação Box-Cox para transformar em normal, porque o ideal é trabalhar com a curva normal, né? Então normal é aquela que segue a distribuição de benchmark, né, que é média zero, desvio padrão igual. Então aí faria certinho a curva normal. E isso também demonstra que
Quanto mais próximo da média, se eu fizer um histograma, quanto mais próximo da média, mais valores eu terei. Quando vai afastando da média, eu tenho menos valores aparecendo. Por isso que é normal. Normal é que tudo fique em volta da média. Então, quanto mais longe, mais afastado da média, menos valores eu vou ter aparecendo. E aqui, ó, o nível sigma. Então, mais 1 sigma, mais 2 sigma, mais 3 sigma. Então, quando eu falo de 6 sigma, tá aqui, ó, 6 sigma. Então, o score padronizado, né, o Z, ele nada mais é do que o valor estimado menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, ele considera o afastamento em relação à média, né, e ele padroniza o valor. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, tenho o peso médio de um grupo de pessoas A e pessoas B. Então, as pessoas A têm, em média, 66,5 kg e 6,38 kg de desvio padrão. Enquanto no grupo B, 72,9 kg de média e 7,75 de desvio padrão. O A, se eu calcular o A, o Z, né, aí eu quero saber qual que é a probabilidade de uma pessoa estar fora do peso no grupo A, pesando 81,2 kg. Aí eu venho, 81,2 é o nosso valor esperado, menos a média do grupo, dividido pelo desvio padrão do grupo. Então, eu vou ter o valor de Z de 2,3, enquanto que no B, eu vou ter um valor de 1,95. Logo, a pessoa A revela um maior excesso relativo de peso. Ó, é maior, tá vendo? 2,3 é maior. E eu ainda não estou usando a tabela normal, né? Para fazer uma comparação, porque agora eu estou comparando duas medidas, A e B. Agora um outro exemplo, ó. Uma mulher deu à luz a um filho 308 dias após a visita de seu marido, que serve na marinha. Sabendo-se que uma gravidez normal tem, aqui a média, 268 dias e um desvio padrão de 15 dias, determine se o tempo pode ser considerado comum ou não. Aí eu já vou colocar isso dentro da curva de normalidade. Já é uma probabilidade. Então aí eu vou usar a regra 68, 95, 99. Então, cerca de 68% dos valores estão a menos de um desvio padrão, a contar da média. Cerca de 95% dos valores estão a menos de 2 desvios e 99% a menos de 3 desvios. Ó, quando eu faço isso, 3 desvios. Então, a maioria está dentro, 99%. Quando eu vou andando para cá, vai diminuindo o desvio, vai diminuindo esse percentual. Então, é uma referência dentro da curva normal. Só ainda relembrando, depois vocês vão calcular lá e falar, viu? O negócio da gravidez. É o seguinte, há um número, né, que a gente usa de referência, que a gente estava falando. E esse número, ele pode ser encontrado pela função inv norm p do Excel, inv.norm.p, que é a inversa da curva normal. Então aqui você vai pôr o valor que você quer, geralmente a gente usa 95%, né? Vocês devem lembrar disso na estatística. Então, com 95% de chance desse valor estar dentro da normalidade, qual seria lá o Z para aquela gravidez? Então, se você usar o INVNORM-P usando 95% dentro da curva normal, você deve achar o valor de 1,652, se eu não me engano. Então, você vai ter esse valor de referência. Então, se o Z, né, o Z for menor do que 1,652, quer dizer que a probabilidade de estar dentro é maior, é de 95%. Então, tem um valor de referência.
Falando um pouquinho, né, de skewness kurtose agora, só para lembrar também, skewness é assimetria e kurtose é o achatamento da curva. Então eu tenho aqui uma curva normal, essa daqui ó, já é uma que dá para desconfiar. Então sempre tem que desconfiar, né, gente? Apesar de eu ter um p-value aqui de 0,05 do teste de Anderson-Darling, que eu sei que é uma curva normal, eu posso analisar um pouco mais friamente esses dados. Será que eu não tenho aqui ó, algum evento que causou duas distribuições e eu estou tratando como uma só? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está tratando risco. Então tem que olhar tudo. Lembra do risco do dinheiro do seu cliente ou o seu próprio, né? É isso que o atuário faz, cientista atuário. Então, quando eu tenho um valor de assimetria próximo de zero, quer dizer que é simétrico. À medida que ele vai diminuindo, ele pode ser assimétrico à esquerda ou à direita. E o skewness, próximo de zero, o kurtose, desculpa, ele vai ter um pico normal. E quando eu vou diminuindo, ele vai achatando. E quando ele vai achatando, ele, nesse caso aqui, ó, ele vai chegando para uma série uniforme. E quando ele vai aumentando de zero, ele vai ficando afinado. Ou seja, ele vai tendendo a ser mais estável. Ele vai ser um pico mais estável. Assim, ó. Os valores vão girar mais em torno mais próximos da média. Só aqui alguns exemplos, né? A curva normal, a gama, que é o inverso da exponencial, e uma uniforme. Você vê que é uniforme, mas ela tem uma pequena variação, né? Se ela for uniforme mesmo, tiver o desvio padrão igual a zero, então você não precisa trabalhar com ela. Você não trabalha com o desvio padrão igual a zero, não é estatisticamente útil para nada. Então você esquece isso. Pessoal, por hoje é só. Lembre-se de fazer